núcleo, gente, no centro da célula. Então agora a gente vai ver que aqui tem uma fotinha representando o núcleo. O núcleo, gente, eu queria destacar três partes do núcleo aqui, tá? Então a gente tem, ó, o núcleo, a carioteca, que é a membrana que separa o núcleo. Isso aqui não é uma célula, tá, galera? Isso aqui é só o núcleo da célula. Fica esperto aí. Núcleo de uma célula. Tem um envelope nuclear, que é a carioteca, tá? A gente tem aqui a cromatina, que é esse roxinho mais claro, cheio de uns cabelinhos aqui mais denso. Nós vamos falar sobre isso. Aqui tem o nucleolo e a continuação da cromatina vai formar aqui o retículo endoplasmático rugoso, cheio de ribossomos lá. Gente, aqui eu quero que vocês fiquem atentos, ó, as três partes principais do núcleo de uma célula, que é a carioteca. Ela é porosa, cheia de poros, tá vendo aqui, ó, uns porozinhos. Por quê? Ela permite a saída e entrada de algumas substâncias aqui, tá? Ela é mais seletiva que a membrana. Aqui tem a cromatina, nós vamos falar sobre ela. Tem a heterocromatina e a eucromatina, uns fiozinhos aqui, nós vamos diferenciar, e o núcleo. Aonde que a gente vai ver isso aí? Vamos agora identificar as funções de cada parte. Deixa eu só arredar essa televisão para cá. Aham. E pronto. Está aqui as funções do núcleo, tá? Conseguiram focar aí, galera? Eu acho que vai focar aí. Presta atenção aí. Então, olha só. Então, finalizando a aula de histologia, o núcleo. Então, qual que é a função principal do núcleo? Comanda todas as funções da célula, gente. Ele é o chefe. E ele fica nesse um ambiente fechado que é o núcleo, o DNA, tá? É nele que vai ter o DNA. Lá, a função da carioteca é a membrana nuclear com poros, tá? Ela é importante saber o que é importante saber da carioteca? Aquela história que eu falei com vocês de procarionte e eucarionte. Os células que têm a carioteca separando o material genético do citoplasma são chamadas de eucariontes, com carioteca e popularmente conhecida com núcleo definido, tá? Já as células sem carioteca, elas não têm núcleo definido, não tem núcleo definido. Então, essa presença da carioteca vai agrupar as células em dois grandes grupos, as células procariontes e eucariontes. Nós já falamos isso aqui. Agora vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui é interessantíssimo, gente, a cromatina. A cromatina é o DNA. O DNA é a molécula da vida, gente. É ela que tem todas as suas informações genéticas. Vamos pegar, trazer para a nossa realidade, que é mais fácil. Não só para a nossa, mas de todos os seres vivos. Por isso que é tão estudado. Então, um DNA, ele estudado, ele é uma fita dupla, igual daqueles filmes que a gente vê em ficção científica, aquela fita em espiral, parecendo uma escada torcida assim. Então, aquilo ali é o DNA. O DNA, ele é estabelecido através de códigos genéticos, que são as bases nitrogenadas lá. É o ATCG, o Alan Tempone Andante CG, é os códigos genéticos, gente. Tô brincando, mas é com o meu nome, Alan Tempone CG, é ATCG. Então, esses códigos genéticos, eles vão, eles têm informações desde o seu tipo de cabelo até o formato do seu dedinho do pé, tem isso no DNA. Então o que acontece? O DNA, ele é uma fita, e essa fita ela é grande e pequena ao mesmo tempo. Só para vocês terem uma noção, o DNA são trilhões de códigos. Olha só como é que ele é grande e pequeno ao mesmo tempo. Se a gente conseguisse desembolar a fita do DNA e alinhar ela sem ela arrebentar, ela teria aproximadamente 2 metros. Pensa, 2 metros, é grande, né? Agora pensa essa fita de DNA de 2 metros com bilhões de códigos, está dentro do núcleo de uma célula que você não vê.
Você já parou para pensar? Então, ela tem que estar muito, mas muito pequenininha mesmo para caber dentro do núcleo de uma célula que a gente não vê. Então, ela é grande e pequena ao mesmo tempo. É uma macromolécula. Ela é uma fita dupla, tal, com as bases nitrogenadas. Já falei sobre DNA e RNA aí. Tem uma aula de genética lá, eu falei sobre DNA e RNA. Diferença de DNA para RNA. A cromatina é o DNA, gente. É ele que é o ácido desoxirribonucleico. Já falei. O que acontece? Esse DNA, quando a célula está ali na forma normal, ele é chamado de cromatina. Aí o DNA está embolado lá no núcleo lá. Então, tá aqui a carioteca, o DNA está embolado aqui. Está emboladão aqui, 2 metros, emboladinho aqui dentro do núcleo aqui. Aí, o que acontece? Quando a célula, como é que a gente estuda o DNA hoje? Quando a célula vai se dividir, esse DNA, ele se enrola e vai formar uma estrutura que é essa aqui, ó, que eu já falei também sobre ela. Ele enrola em várias estruturas, parecendo isso aqui. Isso aqui é o tal do cromossomo. O cromossomo é o DNA que se enrolou e se condensou e formou essa estrutura, tá? Então, aqui está o cromossomo. Então, tá aí o cromossomo. O cromossomo, pedaços dele aqui vão determinar uma característica. Só que o quê? Isso aqui só vai ter o cromossomo quando a célula vai entrar no processo de divisão celular, mitose e meiose. Também já falei. Agora, vamos aqui entender no núcleo. No núcleo, a fita de DNA está toda embolada lá no núcleo. Só que mesmo ela embolada, ela pode estar mais corada ou menos corada. Vocês viram ali que tinha tipo uns cabelinhos no núcleo lá e tal. Aqueles cabelinhos mais coloradinhos é chamado de heterocromatina. Ela está mais corada e mais condensada. Então, o DNA ali está mais juntinho e ele está mais condensado, vai estar mais coloridinho lá quando faz o processo de coloração do núcleo. A eucromatina, essa aqui, ela está menos corada e menos condensada. Mas não é que ela é menos importante, não. Pelo contrário, quando a eucromatina é a menos corada, menos condensada, é onde que estão os genes mais ativos. Aqui, ó, são genes, tá? Aqui é onde que tem os genes. Esses genes estão na eucromatina, os genes mais ativos. Só que tem gene que é mais ativo, por exemplo, um gene que produz a queratina, que é a proteína do cabelo. Esse gene ele vai estar mais ativo nas células do couro cabeludo. Não tem razão desse gene atuar lá no neurônio, lá na célula cerebral. Então, lá na célula cerebral tem outro gene que vai ser específico para entender os impulsos nervosos que chegam até o cérebro. Já aqui, as células que estão no couro cabeludo, a função dela é o quê? Produzir queratina, que é o cabelo, que é uma proteína do cabelo. Então esse gene vai estar mais ativo aqui do que lá na célula do neurônio. Então, aí que está a diferença da eucromatina para a heterocromatina. A eucromatina são os genes que estão mais ativos naquela célula daquele lugar. Já a heterocromatina são genes que estão mais condensados e eles não estão tão ativos, tá? Outra coisa que tem também no núcleo é o tal do nucleolo. Tá dando para ver aí, galera? Nucleolo. Deixa eu ver ali. Tá. Nucleolo. Nucleolo é uma outra molécula também que está relacionada ao material genético. É o RNA, tá? É um corpúsculo denso de RNA que faz uma marca maior, pode estar no centro do núcleo ou pode estar um pouco deslocado do núcleo. O que esse corpúsculo denso faz? Ele produz um tipo de RNA. O RNA é produzido a partir do código do DNA. Esse RNA que é produzido e acumula numa região do núcleo, que é esse corpúsculo denso, é um RNA ribossômico. RNA ribossômico, ele vai, o próprio nome já indica, vai produzir quem? Os ribossomos, fabrica ribossomos.
Então, os ribossomos nada mais são do que o RNA ribossômico mais proteínas específicas. Então, lá no núcleo vai ter o DNA, que é a cromatina, que vai comandar os genes, que vão comandar a produção das coisas dentro da célula. Só que dentro desse núcleo também tem um encarregado. O encarregado, ele é o que vai sair da chefia e vai levar as informações lá para a fábrica onde que vai ser fabricado o que tem que ser feito. Então, lembra que eu falei com vocês que o DNA comanda todas as funções, mas ele não sai do núcleo, ele é o chefe. O que ele faz? Ele tem o código de tudo, comanda tudo, ele sabe tudo que a célula precisa. Só que ele não faz nada, chefão dos brutos. E aí, ele só tem o código, ele passa esse código para o RNA, o RNA ele sai pelo poro aqui da carioteca e vai lá na fábrica, que é o citoplasma, com as organelas lá, ó, tem que fazer isso, isso e isso, de acordo com isso, isso e isso. Pronto. Aí o citoplasma funciona lá, produz o que tem que produzir, faz o que tem que fazer, interpreta o que tem que interpretar e faz todas as funções. O RNA é um encarregado que vai levar essas informações do DNA para o citoplasma. Esse RNA, ele é importantíssimo lá no processo de síntese de proteína. Ele faz parte da transcrição e da tradução. Você vai ver lá a aula de síntese de proteína, tá? Então, galera, sobre citologia, a gente pegou todas as partes das células. Existem células específicas, células próprias para desempenhar tipos de funções. Aí essas células são especializadas, vão ter estrutura interna especializada, revestimento externo especializado, mas no geralzão é isso aqui que importa para vocês saírem bem aí, tá certo? Valeu, forte abraço.